vamos continuar a estudar Obadias. Estamos naquela jornada que eu vos propus de estudar um livro que não é fácil, mas que parece que até tem uma história interessante para nós. Em julho foi o primeiro culto, há 15 dias o segundo, e vamos agora para o terceiro culto. Claro que quem ouviu os 3 cultos, ou os 2 cultos, tem mais facilidade agora em compreender a mensagem. Peço desculpa aos que ouviram e que poderão ficar um bocadinho mais atrapalhados, mas eu creio que alguma coisa poderão retirar desta terceira mensagem do livro de Obadias. Estamos neste momento por volta do versículo 10. Portanto, vocês olham para o livro de Obadias, é um livro pequenino, com poucos versículos, e ainda só vamos no versículo 10. Portanto, isto para dizer-vos que eventualmente este não é o último. Ainda iremos ter, se calhar, mais um. Não sei se serão 2, mas pelo menos mais um vamos ter. Vamos então à mensagem desta manhã. Antes propriamente de irmos até à mensagem, eu gostava de partilhar convosco uma coisa que descobri e que ajuda a compreendermos também a mensagem de Obadias, que descobri no estudo que fiz para Patriarcas e Profetas, para o concurso de Patriarcas e Profetas que estamos a fazer, e houve uma historinha que eu ouvi e que me ajudou a compreender também o livro de Obadias. Esta historinha, vocês vão ver agora, encontra-se em Números 20, versículo 14 a 17. Eu vou ler primeiro e depois explico depois. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Muito bem, vamos explicar o que é que isto importa para o nosso culto desta manhã. Aqui está um mapa com a travessia do povo de Israel do Egito até Canaã. Tem aqui no Egito, não é? Aqui a passagem do Mar Vermelho. Continuamos, temos aqui o Monte Sinai. E neste momento, deste versículo que eu vos li, o povo de Israel encontra-se aqui, em Cádiz de Barneia, cerca de 46 anos depois de sair do Egito. E eles encontram-se aqui nesta zona e eles vão pedir, Moisés vai escrever uma carta. Vocês sabem o que é que, lembram-se do que é que temos aqui, não é? Nesta zona. Ali só o é. A terra de Edom. Ele vai pedir ao rei de Edom que o deixe passar. Deixe passar pela estrada real. Havia 2 rotas comerciais importantes que ligavam o Egito à Palestina. Uma das rotas era o caminho do mar, que é este que aqui está, e outra era a estrada dos reis, que é este que aqui está. O povo de Israel estava aqui. Moisés escreve uma carta ao rei de Edom e pede para deixar que o povo de Israel passe pela estrada dos reis. Ele diz: nós não pedimos para passar essa estrada, nós não vamos usar nada, nós não vamos usufruir nada da terra, não vamos sair da estrada, se alguma coisa usarmos vamos pagar, portanto deixe-nos passar por esta estrada. E ele diz: o teu irmão Israel, o povo de irmão Israel, o teu irmão, o povo de Israel, que está no Egito, tu sabes os trabalhos que nos veio, agora peço-nos que deixes passar esta estrada. Porque a Canaã ficava exatamente aqui em cima. E, portanto, Moisés pede para passar esta estrada. Sabem qual foi a resposta do rei de Edom? Foi esta. Porém, Edom lhes disse: não passarás por mim para que eu não saia com a espada ao teu encontro. É impressionante. Eles eram meios irmãos, não é? Ou melhor, Jacó, pai de Israel, Esaú, pai de Edom. Tinham ancestrais comuns. Mas Edom, que nós temos estado a estudar anteriormente, que seguiu um caminho contrário, que se desviou do Senhor, chega ao ponto de não querer ajudar o seu irmão. Chega ao ponto de recusar. E Moisés ficou um bocadinho espantado com aquilo e escreve uma nova carta. Peço que nos deixes passar. Nós, se houver alguma coisa que usemos a terra, nós vamos pagar. Nós só queremos chegar a Canaã. Vamos usar a estrada que é uma estrada comum, a rota comercial, a estrada dos reis. E Edom ainda foi mais agressivo e sai ao encontro de Israel com tropas para realmente apanharem Israel. Isto é algo que realmente nos confunde e que nos faz pensar o que é que se passa aqui. Ellen White ajuda-nos a entender e ela diz que
Moisés então consultou ao Senhor. Também não vamos para casa de Consultou ao Senhor para saber o que fazer. Não estava à espera desta reação. O que fazer com esta atitude? E o Senhor disse: não destruam Edom. Sabem que Israel, quando conquistou Canaã, destruiu muitos povos. Povos que Deus diz, isto é para destruir. Estes povos realmente já excederam o limite da graça de Deus. É para destruir. Mas em Edom diz: não destruam Edom. E Ellen White diz que Edom ainda estava sob o tempo de graça. Vamos para casa de alguém, não? Nós temos estado a estudar a mensagem de Obadias de Edom, que é uma mensagem de destruição. Uma mensagem de catástrofe. Uma mensagem de que chegaste ao teu limite e agora vais ser destruído. Mas precisamos de ver um bocadinho antes. Porque antes de chegarmos lá, Edom teve o seu tempo de graça. Antes de chegarmos à mensagem de destruição de Edom, Edom teve para se arrepender. O Senhor mandou profetas. O Senhor deu tempo. O Senhor mostrou de uma maneira, de outra maneira, para que o Edom pudesse mudar o seu comportamento. Israel teve de alterar a rota. Reparem que, se fossem por aqui, seria muito rápido. Eles tiveram que contornar toda a terra de Edom. E aqui temos várias montanhas que Israel teve que ultrapassar. Tiveram que vir novamente até ao rio, tiveram que passar por aqui, e isto atrasou-lhes bastante a sua viagem para Canaã. E realmente esta manhã vamos falar um bocadinho desta relação de Israel com Edom. E esta informação que li em Patriarcas e Profetas ajuda-nos a compreender um bocadinho melhor. Vamos ler então os versículos que nos estão a faltar, que são então a partir do versículo 10. Tomem atenção que eles serão a base para o resto do culto. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-se-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o teu exército e estrangeiros que entravam pelas tuas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Deus está a acusar Edom de um comportamento que teve para com Israel, para com Judá. Tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio. Nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca deve ser dizer, nem rir no dia da sua angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito do seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mãos dos bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restavam no dia da angústia. Conseguem ver aqui algumas atitudes incorretas de Edom para com Judá? Judá estava a ser invadido e Edom teve uma atitude má. Foi indiferente, foi cínico, foi maldoso para com o povo de Israel. Mas já lá vamos. Primeiro, algumas notas. Este é um tema duro, sem dúvida. Dizia disto há 15 dias. É muito mais fácil falar de um tema falar de amor, falar de um tema que não entre castigo, nem ira, nem nada desse género. Será que ele tem alguma mensagem para nós esta manhã? Será que o estudo que temos vindo a fazer de Edom até agora tem-nos ajudado a alguma coisa na nossa vida? A mim, pelo menos, tem ajudado. E eu creio que aos irmãos também. Porque, na verdade, muitas vezes há muitas atitudes na nossa vida que nós temos que corrigir. As mesmas que Deus disse a Edom que deviam corrigir. E a verdade é que se este relato está na Bíblia, se Deus permitiu que este relato estivesse na Bíblia, é porque, na verdade, Ele deve ter alguma instrução para nós. É porque, na verdade, Ele deve ter algo a nos dizer e que devemos meditar esta manhã. Deixem-me dizer-vos, entretanto, que nós temos alguma dificuldade em ver a misericórdia e a justiça de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus é só misericórdia e outras vezes achamos que é só justiça. Temos dificuldade em conjugar a justiça de Deus com a misericórdia. Temos dificuldade em ver realmente como é que Deus pode ser um Deus justo quando manda destruir tudo. Como é que Deus pode ser um Deus misericordioso quando manda matar todos, não é? É realmente complicado. Mas deixem-me dizer-vos que essa imposição é incoerente. Colocar a justiça de Deus contra a misericórdia de Deus, colocar a misericórdia de Deus contra a justiça de Deus é algo incoerente. Porque Deus é justiça e Deus é misericórdia. A justiça pertence a Deus e a misericórdia pertence a Deus. Muitas vezes nós olhamos para relatos do Antigo Testamento e dizemos onde está a misericórdia. Especialmente relatos como aqueles que dizíamos ainda há pouco, em que Deus diz ao povo de Israel: peguem neste, matem tudo. Não deixem nada. Não tragam nada. Este povo é todo para a destruição. E nós perguntamos, mas
Porquê? Onde é que está este Deus de amor do Novo Testamento conjugando este Deus de justiça do Velho Testamento? Parece-nos que nos faz alguma espécie. E por isso muitas vezes há muitos que fundamentam a sua fé só no Novo Testamento. Dizem, o meu Deus é o Deus do Novo Testamento. No Velho Testamento eu não vejo Deus aí. Eu não reconheço Deus no Velho Testamento. Não vejo esse Deus de amor, é um Deus diferente. Por isso é melhor deixarmos o Velho Testamento e ficar só com o Novo Testamento. Porque talvez aí tenha alguma mensagem para mim, mensagem mais bonita, não uma mensagem de castigo. E por isso também, estas jornadas que fizemos pelo livro de Obadias, é exatamente para desmistificar um bocadinho isto. E para realmente nós vermos este Deus de misericórdia e este Deus de justiça do Antigo Testamento. Deixem-me dizer-vos que a justiça e a misericórdia de Deus não têm nada de errado uma coisa com a outra. Não há nada de errado entre a conjugação da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. Deixem-me dizer-vos que os seus atos de justiça são evidência da sua misericórdia. Os atos que Deus pratica, os atos de justiça que muitas vezes nos incomodam, são atos de misericórdia. Iremos perceber um bocadinho mais à frente. Sabem que existe uma lei justa e misericordiosa. E esta lei vocês encontram no Novo Testamento, não é no Velho. Encontram também no Novo Testamento. Ela diz assim: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta é uma lei justa e uma lei misericordiosa. Sabem porquê? Porque se eu vou cultivar trigo, é justo e é misericordioso que eu colha trigo. O que não seria justo era se eu semear trigo e colher melão. Isso não é justo. Isso não é justo nem misericordioso. Portanto, se eu semeei trigo, graças a Deus que eu vou colher trigo para poder comer. Não seria justo era se eu semear trigo e colher melão. Não seria justo se eu semear alfaces e nascerem pepinos. Isso não era justo nem misericordioso. Por isso esta lei da justiça e da misericórdia existe também no Novo Testamento, embora muitas vezes não a entendemos. Edom. Lembram-se o que aconteceu com Edom? Algumas revisões importantes. Edom deixou que o orgulho ocupasse a sua mente. Lembram-se o que é o orgulho? Há 15 dias. Orgulho. A ideia louca de viver sem Deus. Edom achou que podia fazer as coisas sem Deus. Edom achou que não precisava de Deus para nada. Lembram-se porquê? Dizia a Deus: tu achas que é o teu dinheiro que te vai ajudar? Tu achas que é os teus amigos, os teus aliados que tens? Tu achas que é... Qual eram os outros dois? Recordam-me? Querem ajudar? Tu achas que é as tuas fortalezas, que é a tua riqueza, que vai realmente ajudar? Estás cá em cima, no que pode atacar, não é? Tu achas que é tudo isso que te vai ajudar? Tu achas que é isso que vai ajudar a sair? E Deus diz: da estrela cairás. E Edom praticou uma vida sem regras, sem princípios, sem Deus, não quis saber. Quando Israel chegou às suas portas e disse: nós vamos vos matar, saiam daqui. E realmente, se ela viveu uma vida sem regras, sem princípios, sem Deus, é justo e misericordioso que eles recebam o que semearam. E se Edom semeou morte, castigo, ira, é isso que Edom vai colher. Misericordioso foi Deus que tanto tempo deu tempo de graça a Edom. Nós só vemos um lado da história. Muitas vezes olhamos para os textos e só vemos a parte quando vem que matou e destruiu. Não vemos do outro lado da história o tempo em que Deus esteve a pregar, a dizer vem, a dizer muda de atitude. Ao ponto que aquele povo chegou a um ponto sem retorno. A um ponto que se continuassem vivos, iriam destruir toda a terra, iriam contaminar toda a terra com a sua maldade. E o povo de Israel, mesmo destruindo muitos, e não destruiu todos, sabemos como os povos os influenciaram e deixaram de adorar a Deus porque começaram a adorar o Deus dos outros povos da vizinhança. Mas a isto o autor chama a ira de Deus. E a única ira que nós conhecemos é esta. É aquela ira de um pai para um filho. O filho sai a correr e o pai diz: não corras. E a criança continua a correr e o pai diz: não corras. E a criança continua a correr e o pai diz: já te disse não corras. E a criança corre e o pai diz: já te disse 1000 vezes para não correres. E a criança corre. E o pai diz: eu já te disse para não correres. E a criança continua a correr. E o pai perde a paciência, pega no chinelo, tá. Esta é a ira que nós conhecemos. É a ira que a nós nos faz sentido. E quando nós olhamos para Deus, nós achamos que Deus é a mesma coisa. Que Deus diz para o homem: não faças isso. E o homem faz. Não faças isso. E o homem faz. Faz de outra maneira. E o homem faz. Não faças isso. E o homem faz.
Então Deus perde a paciência, pega naquilo que tem na mão, tu mata o homem, pronto, morre aí. Mas, meus irmãos, este Deus não existe. Esta ira de Deus não existe. Esta ira de Deus não é esta ira do pai para um filho. Esqueçam. Não vamos compreender. Não tem nada a ver. Deus permite que colhas o que plantaste, sim. Porque é justo e misericordioso que assim seja. Se eu vou colher trigo, então eu tenho que colher. Se eu vou plantar trigo, eu tenho que colher trigo. Se eu colher melão, então isso já não é justo. Já não é misericordioso. Deixa-me dizer-vos que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6. Se semeares morte, vais colher morte. Como é que eu posso semear vida? Realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu quero colher vida, então a vida está em Jesus. Não há outra forma de encontrar a vida, meus irmãos. Podem procurar por todos os lados. Edom procurou nas riquezas, na sabedoria, na força militar, nos aliados. Procurou em tudo. O que é que encontrou? Nada. Todos o traíram. Aí não vão encontrar vida. O único sítio onde é possível encontrarmos vida é no Senhor Jesus. O único sítio em que é possível realmente encontrar um caminho que nos leva à vida é em Jesus. Fora dele isso não existe. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A Edom é dito assim: tu não devias. E reparem quantas vezes este termo é usado. Tu não devias ter olhado, tu não devias ter alegrado, tu não devias ter alargado a tua boca, tu não devias ter entrado, tu não devias ter olhado, tu não devias ter lançado mão, tu não devias ter parado nas encruzilhadas, tu não devias ter feito, tu não devias ter feito, tu não devias ter feito. Por 7, por 8 vezes Deus diz isso. Porquê? Porque tu não devias, porque para Edom acabou o tempo da graça. A Edom Deus não vai dizer: tu deves fazer isto, tu não podes fazer isto. Não, ele diz: tu não devias ter feito isto. No passado. Para Edom, esta mensagem está no limite em que chegou o fim do tempo da graça de Edom. Não sabemos quanto tempo desde Israel, desde aquela história de Israel, até aqui. Com certeza Israel conquistou Canaã, Israel estava em Canaã, e numa altura de alguma das invasões, então chegou o fim do tempo da graça de Edom com esta atitude que teve para com Israel. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, que para Edom chegou o fim do tempo da graça. Para Edom chegou a sentença: morte, destruição. Mas para ti, meu irmão, ainda há tempo. Embora Edom tenha chegado ao fim do tempo da graça, para ti e para mim, meu irmão, estamos aqui esta manhã, o Espírito Santo ainda nos chama ao coração. O Espírito Santo ainda nos apela e diz: ainda há tempo. Para Edom, a mensagem é: tu não devias. Já passou. Acabou-se o teu tempo. Meu irmão, para nós ainda há tempo. E não devemos deixar escassear esse tempo. Não devemos passar mais um sábado e outro sábado sem tomar uma decisão por Cristo. Porque não sabemos quando chegará o nosso tempo como Edom. Quando chegará o nosso limite, o nosso ponto sem retorno. Ninguém sabe. O Espírito Santo fala ao coração hoje. Hoje é o dia de mudarmos. Hoje é o dia de aceitarmos. Não sabemos quanto tempo temos. Vamos continuar a semear morte ou vamos semear vida? Hoje ainda é tempo. Será que há esperança para mim? Só vemos destruição. Só vemos que realmente morte vem, e mata, e corta, e destrói, e o fogo vem. Só vemos isto na história. Esquecemos muitas vezes de ver o outro lado da história. Como dizia, o outro lado da história em que Deus apelava, em que Deus apelou vezes e vezes sem conta. Vem a mim. Vezes e vezes sem conta. Edom muda. Vezes e vezes sem conta, por um profeta, por outro profeta, de uma maneira, de outra maneira. Deus apela exatamente isto. Deus apelou várias vezes, mas esta parte da história nós não lemos. E por isso, gosto muito de estudar e aconselho sempre nos estudos bíblicos a fazerem o estudo da Bíblia acompanhado com o Espírito de Profecia. Porque muitas vezes nós lemos na Bíblia: isto choca-nos. E depois vamos ler o que a Ellen White diz e conseguimos compreender as coisas de outra maneira. Conseguimos ver a misericórdia de Deus, onde no Antigo Testamento só víamos justiça. Por isso, se alguma coisa vos faz confusão neste Antigo Testamento, leiam acompanhado com o Espírito de Profecia. Vão ver que as coisas ganham outra dimensão e vão perceber este Deus de outra maneira. Vão entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, o mesmo Deus, o mesmo amor, a mesma atitude, com circunstâncias diferentes. Deus continua a chamar por nós também. A nossa história também tem um outro lado. Deus continua a chamar por cada um de nós que está aqui esta manhã.
Diz, não precisas de continuar a viver assim. Não precisas de continuar a errar. E Deus mostra-nos de uma maneira e de outra maneira. E fala ao nosso coração. E fala através da escola sabatina. E fala através da meditação. E fala através do culto, da oração. Claro que se não passarmos tempo a fazer estas coisas, não vamos ouvir. Se continuarmos a sonhar tudo menos vida, não vamos escolher vida. Há 3 injúrias daqueles textinhos que nós lemos, do versículo 10 ao versículo 14. Há pelo menos 3 injúrias que eu gostava de puxar para nós esta manhã. 3 injúrias que Edom cometeu sobre Israel. Dizia-vos eu ainda há pouco que Israel foi invadido. Os escritores bíblicos não conseguem chegar a um consenso de que invasão está Obadias aqui a falar. Os escritores bíblicos não sabem se Obadias está-se a referir à invasão da Babilónia, aquela em que Daniel foi levado para a Babilónia. Não sabem se é essa invasão. Não sabem se é a invasão dos filisteus. Não sabem se é a invasão dos árabes. Eles não se conseguem pôr de acordo qual é a invasão que Obadias está aqui a referir-se. De quando é que isso se passou. Mas uma coisa é certa. Aquilo que Deus não perdoou a Edom, Deus também não vai perdoar a outros. Porque Deus é o mesmo. Por isso a mim não me importa tanto qual foi a invasão. A mim importa-me a atitude de Edom que Deus não perdoou, para que eu não tenha a mesma atitude. Porque se Deus não perdoou a Edom, Deus também não vai perdoar a mim. Se eu não, como Edom não se arrependeu. E a primeira atitude foi a atitude de indiferença que Edom teve. Viram ali no versículo 12, dizia assim: mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão no dia do seu infortúnio. Edom estava em cima do seu monte, forte, a fortaleza que ninguém podia atingir. Israel, mais à frente, é invadido, é destruído, é ferido. Os seus irmãos são molestados. E o que é que Edom faz? Fica de braços cruzados. E Deus diz: tu não devias ter feito isto. Tu não devias ser indiferente ao sofrimento do teu irmão. E Deus condenou a indiferença de Edom. Deus condenou por serem indiferentes para com o seu irmão Israel. Meus irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos com as ações, mas não nos preocupamos com a indiferença. Nós nos preocupamos em guardar o sábado. E fazemos muito bem. Preocupamos em não comer os alimentos que Deus diz que não devemos comer. E fazemos muito bem. Preocupamos, esforçamos por não cometer adultério. Fazemos muito bem. Esforçamos por não roubar, por não cobiçar. Ótimo, faz muito bem. Mas não vemos que a indiferença é tão mau como tudo o resto. E Deus vê o coração, não vê as ações. Nós só vemos o que os outros fazem, nós só vemos o que fazemos, julgamos pelo que fazemos. Mas Deus julga pelo coração. E Deus diz: a indiferença não te vou perdoar. Será que eu faço todas as minhas ações bem, mas sou indiferente para com o meu irmão? Sabem que a indiferença já tem barbas. Começou há muito tempo atrás. Onde está Abel? Perguntou Deus a Caim. E o que é que Caim respondeu? Não sei. Será que eu sou guarda do meu irmão? Será que eu sou guardador do meu irmão? Essa é a primeira atitude de indiferença que nós vemos na Bíblia. Deixem-me contar-vos que quando eu era pequenino, às vezes usava esta expressão quando perguntavam para a minha irmã. Tinha-me ter batido na boca, porque isto é muito feio. Não se devia de fazer. Porque, na verdade, Deus não perdoa a indiferença. Porque, na verdade, meu irmão, muitas vezes nós dizemos assim: há muita maldade no mundo. Eu não posso me comprometer, eu não posso ajudar ninguém, porque as pessoas são maldosas, porque eu não sei o que as pessoas querem. Esta é uma das razões que nós apresentamos muitas vezes para serem diferentes. Para serem diferentes para com a necessidade dos outros. E há outra razão também, que é o outro extremo. Há tanta gente a precisar de ajuda, eu não vou conseguir ajudar todos, portanto é melhor não ajudar ninguém. Deixa-me dizer-vos que por mim, por dia, passam centenas de pessoas pelas mãos. E realmente todas elas precisam de ajuda mais do que saúde, precisam também de ajuda noutros campos. E se eu for pensar: eu não vou ajudar ninguém porque eu não vou conseguir ajudar centenas de pessoas, posso usar esta desculpa. Não posso ajudar todos, não vale a pena ajudar ninguém. Mas se ajudar um, se ela fizer diferença para está lá em pessoa, cima. se eu puder ser uma mão ajudadora para essa pessoa, pode não ser de dinheiro, pode também não ter dinheiro para dar a essa pessoa. Se eu pode precisar do meu tempo, se a pessoa pode precisar do meu carinho, pode precisar de uma palavra amiga. Muitas vezes as pessoas precisam só de falar. As pessoas precisam de encontrar a vida e não a morte. Mas nós muitas vezes somos indiferentes. Mas eu guardo o sábado. Mas eu não como os animais. Mas eu não mato. Eu não adultero. Eu não cobiço. Se fores indiferente para com o teu irmão, Deus diz que não te vai perdoar.
És guardador do teu irmão? Sim. O teu irmão precisa de ti? Sim. Tu não és uma ilha. Tu não vives sozinho. Tu precisas do teu irmão e o teu irmão precisa de ti. Edom, lá de cima da sua montanha, caiu nestes 3 pecados. E sabem que não ficou só na indiferença. Edom passou ao cinismo. Vejam o que diz o versículo 12. Não devias olhar, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Obadias fez mais do que não fazer nada. Ou melhor, Edom fez mais do que não fazer nada. Edom estava no cimo do monte, não só ficou de braços cruzados, como se riu do infortúnio do seu irmão. Como caçoou, como que acusou aquilo que realmente estava a acontecer ao seu irmão. O indiferente não faz nada. O cínico ri-se da desgraça dos outros. Mas vocês podem dizer, não, eu não sou cínico. Vamos fazer alguns testes. Imagina que alguém te prejudica, meu irmão. Alguém que na tua vida te prejudica. Alguém que realmente te transtornou muito em algum campo. E agora tu sabes que essa pessoa foi mal, correu-lhe mal na vida. E o que é que tu fazes? Alargas a tua boca, não é? Bem feito. Bem feito o que aconteceu. E vocês perguntam, mas era merecido, não é? Calma aí, Byron. Ele merecia. Ele fez mal, ele merecia pagar. Mas irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Israel também merecia. Ou vocês acham que Israel vive gratuitamente? Ou vocês acham que Israel foi invadido pelo nada? Israel também merecia a invasão. Israel abandonou o Senhor. Eles também mereciam. Israel também merecia. Mas não é por isso que Deus disse, bem feita, e não é por isso que Deus disse que não deviam ser cínicos, não é? Não é por isso que Deus disse, eles mereceram. Não. Vai acusar Edom de ter sido cínico e de dizer, bem feita, e de ter rido. Deixa-me dar-vos outro exemplo. Nós aconselhamos alguém. Olha, eu acho que tu não devias ter feito assim, acho que tens que fazer desta maneira, fazer daquela, e aconselhas uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes. E essa pessoa vai e faz tudo ao contrário. E agora volta destruída para o pé de ti. O que é que tu respondes? Eu digo. Agora não posso. Não te tinha dito? Meu irmão, se alguém errou, já está a sofrer. Não aumentes o seu sofrimento. Se alguém errou, e se alguém está destruído porque errou, não vais lá e aumentes o seu sofrimento e dizer, eu avisei-te, eu disse. Essa pessoa já está a sofrer. Não é isso que ela precisa de ouvir. Por isso voltamos a perguntar, será que eu tenho cinismo na minha vida? Será que eu às vezes também sou cínico para com os outros? Podem merecer, mas eu também mereço. Mas a pessoa caiu, pode merecer, e o que mereço eu? Deus não aceitou o cinismo de Edom. E Deus também não aceita o meu cinismo para com o meu irmão. E Edom foi mais longe ainda. Ficou de braços cruzados, era mau, é indiferença. Ser cínico era mau, 2 vezes pior. Mas pior ainda foi a maldade de Edom. Edom vai a um extremo inacreditável. E isto acontece na nossa vida. Um passo errado é errado. Ser indiferente só não chega. A seguir eu já começo a rir. E a seguir eu já começo a aumentar a maldade do meu irmão. Vejam o que Edom fez. Não devias, lembram-se daquela história, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar do que escapasse. Nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. Sabe o que está a acontecer aqui? Edom desceu do seu monte. Veio até o povo de Israel. Veio até ali aquilo que estava destruído. Saquear, roubar o que havia na cidade. E quando viam alguém do povo de Israel a tentar fugir, eles próprios os matavam. E diz o texto que muitas vezes eles tentavam fugir pela porta, eles agarravam-nos e entregavam-nos aos inimigos. Vocês estão a ver quão longe foi Edom? Vocês estão a ver quão longe, quão sem escrúpulos foi a vida de Edom? E agora vocês dizem que não é justo, nem misericordioso, que eles sejam destruídos. A compreensão começa a mudar, não é? Realmente, Edom associou a maldade. O indiferente não faz nada. O cínico ri. O maldoso aumenta o sofrimento. O maldoso ainda aumenta o sofrimento das pessoas. Estás a sofrer, ainda vou aumentar mais o teu sofrimento. Foi isto que Edom fez. Deus não perdoou. Deus acusou Edom de ser indiferente. Deus acusou Edom de ser cínico. E Deus acusou Edom de ser maldoso. Da maldade de estar realmente a atacar Edom. E deixem-me dizer-vos uma razão que vocês vão compreender porque é que Deus não perdoa isto. Vou-vos dizer porquê. Um dia Jesus no céu
rodeado de milhares e milhares de anjos, sentado no seu trono, ele olhou para este mundo e viu o sofrimento deste mundo. E viu como vocês, como eu, meu irmão, sofremos. Viu como muitas vezes nós somos tentados, como Satanás nos tenta, a vícios, a coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e como nós sofremos. E deixa-me dizer-vos uma coisa. Deus lá em cima não foi indiferente. Deus lá em cima não ficou de braços cruzados a olhar para o mundo. E Deus também podia ter sido cínico. Podia ter dito, eu avisei, não devias ter comido a maçã. Deus podia ter rido e ter dito, vês, estás a sofrer, porque foste tu que escolheste. E Deus também não foi maldoso e não aumentou o sofrimento. Por isso, se Deus não fez isto, Ele não perdoa a Edom que faça. Ele não perdoa a nós se o fizermos. Essa é a razão. Porque não sabemos quanto é que valemos para Deus. Na verdade, nós nunca vamos compreender. Porque a nossa ira, porque a nossa compreensão não atinge a compreensão do Senhor. Jesus não quer que sofras. Lá de cima do céu, Jesus viu que realmente vocês e eu estaríamos a sofrer nesta terra. Estaríamos a sofrer com problemas financeiros, com problemas no trabalho, com saúde, com problemas de saúde. Ele viu que nós teríamos todo este tipo de sofrimentos. E Jesus não ficou de braços cruzados. E Jesus não se riu. Jesus não foi maldoso. Antes, pelo contrário. Ele entregou tudo. E Ele decidiu vir cá abaixo morrer por ti e por mim. Ele decidiu realmente vir a este mundo e entregar-se por ti e por mim. Que mais pode o Senhor fazer? Nós merecíamos, é verdade, nós merecíamos tudo isto. Merecíamos tudo o que estamos a sofrer. Mas Deus diz, eu vou aí para te salvar. E deixa-me dizer-vos que a Edom foi acusado de 2 castigos. Foi-lhes dito, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-se-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Meus irmãos, a vergonha é tudo aquilo que o pecador sofre. A vergonha quando é descoberto, a vergonha de que quando realmente o seu crime que estava oculto é descoberto, tem vergonha na sua cara. A vergonha de quando a sua mulher encontra. A vergonha quando os seus filhos conhecem os seus pecados. A vergonha de quando o pastor da igreja, quando a igreja conhece os seus erros. O que é que sobra? Vergonha. Não sabemos onde pôr a cara, porque nos envergonhamos daquilo que tivemos feito. E então foi dito, a vergonha te cobrirá. A vergonha te vai atingir no meio disto tudo. E tu vais ser cortado. Irmãos queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Houve alguém que foi mais longe ainda na vergonha. Diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. É deste Jesus que a vergonha foi ainda maior. Este Jesus que veio pagar a vergonha por ti e por mim. Este Jesus que foi ao maior extremo que nós não queríamos. Veio pagar aquilo que nós merecíamos. Meu irmão, que mais pode Jesus fazer por ti? Que mais demonstrações pode Jesus fazer por ti? Deixa-me dizer-vos uma coisa. Se tu não te salvas é porque tu não queres. Não é porque Deus não tenha feito tudo. Deus já fez tudo. Se tu, meu irmão, seguires os caminhos de Adão é porque tu queres. E depois não venhas dizer a misericórdia a Deus. Depois não venhas dizer que Deus é indiferente para contigo. Não venhas dizer que Deus é cínico, que Deus é maldoso para contigo. Porque isso não existe. Esse Deus não existe. Esse Deus é um Deus errado que está na vossa cabeça. Deus não castiga. Deus permite muitas vezes que as coisas aconteçam. Porque tu sonhaste. Terás que colher. Ainda há tempo, meus irmãos, como vos dizia. Para Edom, a mensagem foi, acabou-se o tempo. Mas para nós, esta manhã que aqui estamos, ainda há tempo. Ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para aceitar este Jesus. Ainda há tempo para aceitar aquele que diz, eu sou a vida. Queres ter vida? Vem a mim. Queres ter vida? Conhece-me. Queres ter vida? Vem aprender de mim. Conta essa história de um soldado, um general, se não me recordo bem, era um militar, que um dia a assistir umas campanhas de evangelismo aceitou Jesus. Ele ficou comovido. Ele ouviu falar deste Jesus que sofreu por ele. Deste Jesus que fez tudo por ele. E ele se entregou ao Senhor. E ele de manhã, este sargento, vai falar com as suas tropas e vai falar da sua experiência. E é chamado
ao capitão, vai chamar ali ao general, e ele vai dizer, o general vai falar com ele, olha, este aqui não é sobre o exército, é sobre o conselho de um homem mais velho com um homem mais novo. Eu ouvi dizer que tu tinhas aceito Jesus ontem à noite. E ele disse, sim, aceitei. Bom, eu vou-te dizer que eu já li a Bíblia várias vezes. E eu encontrei cerca de 20 incoerências na Bíblia. E tu agora vais-me dizer que aceitaste dessa Bíblia incoerente? E aquele general pensou. E respondeu. Ou aquele sargento pensou e respondeu. General, com todo o respeito que o senhor merece. Você pode encontrar 20 incoerências, pode encontrar 200, pode encontrar 2000 incoerências. Mas aquilo que você não encontra, aquilo que você não pode provar, é que ontem à noite não entreguei o meu coração a Jesus. O que não pode provar é que eu entreguei a minha vida a Deus. Meus irmãos, não sei em que ponto é que nós estamos. Se continuamos também sem entregar a nossa vida a Jesus, se continuamos também neste passatempo de encontrar as incoerências bíblicas para não entregar o coração a Deus, para ter justificação para não entregar o coração a Deus, não sei se estamos nesse ponto. Mas uma coisa não pode ser tirada do nosso coração, é quando nós nos entregamos a Jesus. Entrega-te é a mensagem. Ainda há tempo para lermos um último versículo. Versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. A jeito de conclusão de tudo aquilo que foi dito a Edom. O dia do Senhor está perto. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Dizia isto ainda há bocado. Deus permite. Deus tira da tua vida o que prejudica. Muitas vezes nós dizemos assim, quando eu não era fiel a Deus, eu tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha família, tinha amigos, tinha tudo. Mas Deus por isso tirou-me tudo e agora eu não tenho nada. Deus castigou-me. É um Deus também que não é um Deus bíblico, não é o Deus correto. Na verdade, não tira nada que te possa prejudicar. Tudo aquilo que Deus tira da tua vida, tudo aquilo que Deus permite que saia da tua vida, são coisas que te iriam prejudicar. Mas nós vemos o filme ao contrário. Nós achamos que Deus nos está a castigar porque achamos que Deus é um Deus castigador. Não! Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que quer mexer na tua vida e quer que venhas à vida. Não quer que colhas morte. E Ele diz, podes ir onde quiseres. Podes fazer o que quiseres. Podes ir com Edom. Podes subir acima do monte. Podes ir até às estrelas. Mas desde aí cairás. Não porque eu te vou fazer cair, mas porque vais escolher aquilo que semeaste. Dia do Senhor, dizia Obadias no capítulo 15. O que é o dia do Senhor? Joel, Amós, em geral toda a Bíblia fala do dia do Senhor. Refere-se ao dia de Jeová, ao dia do juízo, ao dia do Senhor. E sempre que fala nisto, fala de uma de duas coisas. Ou as duas ao mesmo tempo. De juízo investigativo ou de a sentença dessa investigação que foi feita. Ou seja, fala de uma primeira parte em que há uma investigação, em que se vai averiguar o que o homem fez, e uma segunda parte em que há a sentença daquilo que aconteceu. Deixa-me dizer-vos que isto aconteceu desde o início também, com Adão e Eva. Recordam o que aconteceu? Adão estava a fugir de Deus e Deus veio fazer o juízo investigativo. Veio perguntar, onde estás? Pergunta. Quem te mostrou que estavas nu? Pergunta. Comeste da árvore que eu disse para não comeres? Pergunta. O Senhor primeiro fez a investigação, perguntou o que fizeste, porque fizeste. E ele acusa Eva, e ele pergunta a Eva, à serpente, e Deus já não perguntou, porque já não precisava de perguntar. A serpente já estava julgada. E realmente, Deus primeiro pergunta. E a seguir da pergunta, então chega à sentença. Porque tu fizeste isto tudo, porque chegamos a esta conclusão, então, maldita será entre os animais para a serpente. Porém, inimizade para a mulher, dor de parto para a mulher, fadiga no trabalho, terra amaldiçoada. Depois da investigação, vem a sentença. Meus queridos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Para Obadias, o tempo de investigação estava a chegar. Para Obadias é escrito, o dia do Senhor está a chegar sobre ti. O dia do Senhor está a chegar. Deixa-me dar-vos uma novidade esta manhã. Nós não estamos no tempo de Obadias. Nós estamos num outro tempo. No tempo em que a investigação já começou. Em que o dia do Senhor já começou. Ah, sim, eu sei. É aquela história que nós falamos nos estudos bíblicos de 1844, quando realmente até 2300 tardes o santuário estará purificado. Sim, é essa história. Em 1844, o
santuário começou a ser purificado. Ou seja, todos os homens vieram a juízo e foram investigados a sua vida. E desde aí nós estamos no tempo do juízo investigativo. E a pergunta esta manhã é: vivemos nós a solenidade deste momento? Percebemos nós a importância deste momento na nossa vida? Entendemos isso? Deixem-me ler-vos alguns versículos. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam dentro dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Para que é que se abriu os livros? Para que realmente pudesse encontrar o registro e ser investigado o homem. E deixem-me ler-vos um outro versículo esta manhã, que diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. São palavras solenes. São palavras que eu não devo descorar. São palavras com que eu não devo brincar. Uma historinha. Conta-se a história de um pai que vinha a passear com o filho. Era uma tarde de verão, uma tarde quente. Eles não traziam água. E estavam realmente a ficar com bastante sede. Então o pai passou por um campo de melancias. Ele disse: olha, filho, eu vou ali retirar ali uma melancia para nós comermos. Não está aqui ninguém, são tantas melancias, ninguém vê, ninguém vai ver. Vamos fazer o seguinte: eu vou saltar o muro para o outro lado, tu ficas aqui, se vires alguém, avisas-me logo. Então o pai chegou ao pé do muro, olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para trás, olhou para a frente e saltou o muro. E quando estava a saltar o muro, o filho disse: pai, pai, pai! E o pai, atrapalhado, volta para trás: o que foi? O que é que aconteceu? É que tu olhaste para a esquerda, olhaste para trás, olhaste para a direita, olhaste em frente e esqueceste de olhar para cima. Meus irmãos, quantas vezes nós julgamos a nossa vida pelo que os outros veem, pelo que mostramos aos outros? E é dito: Obadias anuncia, o dia do Senhor está perto, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porquê que a maldade cairá sobre a tua cabeça? Porquê que não é dita, a tua maldade vai cair sobre a tua cabeça? Por uma razão muito simples: porque foi da cabeça de onde saiu. Porque aquilo que Deus julga não julga as ações, Deus julga o que é que está cá. Da tua cabeça saiu, da tua cabeça vai voltar. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. É aquilo que Obadias diz. Levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra, dizia Obadias 1:1. Lembram-se? Levantando, no primeiro versículo Obadias diz para levantarmos contra ela, contra a guerra. Claro que estamos a falar de quem? De Edom? Sim, mas Edom não existe mais. Edom foi destruído. Então quem são agora os inimigos que nós temos que lutar? Não é Edom, mas são aqueles que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. É esta a nossa guerra neste momento. Meus queridos, Satanás quer nos encher de vícios. Satanás quer exatamente, eu gosto desta imagem porque é o demonstrativo do que é Satanás a jogar xadrez connosco, e as peças que são usadas são vícios. São bebida, jogo, todos aqueles vícios que nós muitas vezes achamos que não faz mal. Podemos fazer como os outros fazem. Que ninguém vê. Vícios, por exemplo, na internet, lá em casa, sozinhos, ninguém vê. Ninguém está a ver, o pai não vai chatear-se contigo, a mãe não vai chatear-se, a mulher não sabe, os filhos não sabem. O pastor não te pode condenar. A igreja não te pode condenar. Só tu sabes disso. Não, meu irmão. Se olhares para cima, Deus também sabe. Meu irmão, esta manhã falei-te de um Deus de amor. Esta manhã falei de um Deus que não é um Deus de ira, que não é um Deus de castigo. É um Deus que fez tudo. É um Deus que não foi indiferente, que não foi cínico e que não foi maldoso para comigo. Que não é maldoso para qualquer um de nós que está aqui. Que não é cínico, que não é indiferente. E por isso Ele aceitou morrer por mim e por ti. Que mais pode o Senhor fazer por ti? Que mais pode Deus fazer para que realmente nós compreendamos que precisamos de colher vida? Que precisamos de ir à vida para que possamos colher vida? Que esta manhã não seja um sábado como outro qualquer, mas seja um sábado em que cada um de nós decida ir à vida. Ir à vida que é Deus. Ir à vida que é Jesus. Usufruir dessa vida que é Jesus Cristo. Um bom sábado a todos nós.